Olá, turma! Mais um dia com vocês, mais uma aula e dar continuidade à nossa disciplina de práticas integrativas e complementares. Hoje eu vou dar continuidade aos 5 elementos, que é uma das teorias base da medicina tradicional chinesa, e vou falar do elemento água. Eu dei início a falar sobre os 5 elementos pelo fogo. O elemento fogo, que contém o coração e o intestino delgado, a circulação, sexualidade ou pericárdio, que é o protetor do coração, e o TR, o triplo reaquecedor ou triplo aquecedor, que é aquela divisão que também nós falamos de cima, no meio e embaixo, os 3 TRs, que eu vou reservar uma aula para falar, que é merecido somente sobre os TRs, que é o nosso aquecedor, certo? Nós falamos também sobre o elemento terra, que é composto pelo baço pâncreas e o estômago. E lá na primeira aula, na aula de número 1, nós falamos sobre o pulmão na medicina tradicional chinesa. O pulmão e o intestino grosso são o órgão e a víscera do elemento metal. Então, voltando nessa aula, vocês podem pegar um pouco mais de informação sobre esse elemento. E eu vou passar adiante para o próximo elemento, que é o elemento água. É um elemento, como os demais, com muita importância. E sem também esquecer de falar sobre a interdependência deles. Nada fica isolado, nada é tratado individualmente e nada está bom sozinho e nem ruim sozinho. Todos esses elementos existe a interdependência entre eles, eles estão ligados e estão em movimento, sempre fluindo a energia, que é Yin e Yang, a energia Qi ou Qi, que nós falamos, que nós obtemos do céu, da ancestralidade dos nossos pais e dos alimentos que nós consumimos, que inclui também a água. O elemento água, ele possui algumas características, são elas: a cor branca, a estação é o inverno, é o elemento mais yin de todos, o mais frio de todos, assim como o fogo, o elemento fogo é o mais yang de todos, ele está lá em cima, ele é o mais quente de todos e está no verão. O elemento água está no inverno e é frio. O sabor dele é o salgado. Aí quem gosta, quem não gosta, quem não se dá bem com o sal, que está tendo algum problema com o sal, a gente já vê alguma desarmonia nessa questão do elemento água. Ele também tem uma função que nós dizemos ali entre os 2 rins. Existe um local que nós chamamos de Mingmen. Nesse local é onde está armazenado o nosso Jing, a nossa essência. Esse local, ele nutre a vida, tanto nossa quanto da mãe, quando está gerando um bebê. Nós adultos, nós contemos cerca de 55% a 60% de água no nosso corpo. E o bebê, quando nasce, ele tem ali 80%, ele vem da água, né? E quando nasce, no seu primeiro ano de vida, vai perdendo essa máxima de líquido corporal. Isso fora as questões dos outros líquidos e o sangue, né? Ele vai perdendo
e vai também chegando a um percentual mais aproximado da fase adulta, quando vai ficando jovem. E nesse processo nós percebemos que um jovem ele tem uma flexibilidade maior nos ossos, na movimentação, na hidratação da pele, uma pele mais hidratada, um cabelo mais hidratado, mais brilhoso. E isso se dá por conta da quantidade armazenada, a capacidade que o corpo tem de armazenar esse líquido, a água. E quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa capacidade. E aí podemos ter a pele ressecada, que assim vai acontecendo, os cabelos vão caindo, vão perdendo cor, vão ficando brancos e nós vamos tendo algumas questões nos dentes, que faz parte dos ossos. Os rins, na medicina tradicional chinesa, ela é que controla os ossos. O órgão é o ouvido. Tudo que possa haver no ouvido, otite, inflamações, labirintite, tonturas que estejam ligadas com o labirinto, com essas questões do equilíbrio, tudo condições do rim. Nós podemos avaliar ali que existe um desequilíbrio no campo, no canal do rim, que é o órgão que ele está externo. Nós falamos que os ouvidos são nossos rins externos, até pela semelhança dele. Tem até alguns alimentos que, comparando, devido à forma, fala que faz bem. Comer feijão faz bem para o rim, enfim, tem vários alimentos em relação a isso. Mas não vamos nos aprofundar na parte da nutrição, nós não vamos falar dessa parte. E os rins, ele tem essa questão dos ossos. Nós vamos vendo também no envelhecimento os ossos ficarem mais frágeis, mais fracos, quebrar a doença, osteoporose, tem as questões de reumatismo, todas essas questões também articulares, tudo que envolve o osso, a dentição, como falei, todos os ossos, está ligado aos rins. O seu acoplado, a bexiga, ela armazena os líquidos e distribui para o corpo. Ele recebe e distribui. Um trabalha junto com o outro. E então forma todo um processo desse elemento que, dentro das condições apresentadas pela pessoa, nós vamos ali somar para identificar a causa de um problema e fazer um protocolo de tratamento de acupuntura. O rim tem o trajeto que inicia lá no solado do pé, já para falar dos tratamentos, né? Onde nós podemos identificar sintomas e onde também nós provavelmente iremos tratar em alguns pontos. Começa lá no dedinho, lá no solado do pé, que é um ponto que nós conhecemos bem, acupunturistas, e sabemos que ele é bem dolorido. Até eu evito utilizar, porque já coloquei em mim e a gente sabe, quando vamos aprender, nós já sabemos pelos mestres que é um ponto muito incômodo. E eu vou mostrar aqui. Esse ponto é o R1. Ele é um ponto dolorido, é lá onde o trajeto do rim inicia e ele sobe por dentro do pé, assim, na lateral, e sobe até aqui a clavícula, certo? Então, também essas questões aqui nós podemos pensar e somar com outros sintomas que possa vir
dos rins. A bexiga, ele é o canal maior que nós temos. Ele começa aqui nos olhos, aqui é o bexiga 1, bexiga 2. Ele volta em torno da cabeça e desce pelas costas em 2 trajetos que se encontram e desce lá nas costas, pela perna e vai até o dedo mindinho. São 67 pontos da bexiga, enquanto o rim tem 27. O 1 é lá embaixo, no pé, onde eu mostrei, o último aqui na clavícula. E o da bexiga inicia aqui no olho e vai até o dedo mindinho. Todo esse trajeto serve, como eu já disse, para analisar sintomas e ver o que nós podemos unir para fazer um diagnóstico de tratamento onde a gente possa atingir a causa e aliviar sintomas, problemas agudos ou crônicos ligados aos ossos, ligados aos líquidos corporais e aos ouvidos, à cabeça, algumas questões de enxaqueca, onde se concentrem aqui nessa parte do topo, aqui na nuca principalmente, pode ser problema ligado à bexiga. Então, são sinais onde nós sabemos que por ali passa esse canal, esse meridiano, e pode haver uma desarmonia, um desequilíbrio nesse canal, e tratando esse canal, nós tratamos as questões do rim e da bexiga que formam o elemento água. Esse é um pouco, claro, não tem como, muitas informações aqui foram deixadas de ser passadas, mas provavelmente nós vamos retornar à sala de aula, assim nós esperamos, e darei muito mais informações sobre todos esses elementos. Mas antes de concluir, eu sempre deixo as emoções por último. As emoções são o centro de muitas dores, as causas de muitas questões físicas. A emoção do elemento água é o medo. O medo, ele gera reações no corpo. Tudo que nós sentimos de emoção, sensações, isso vai ter uma resposta física, uma resposta fisiológica. Foi bem curioso, acho que mês passado, ouvindo uma aula, já faz alguns meses que nós estamos tendo tanto as escolas como faculdades, são essas aulas online, e o meu filho faz a faculdade de fisioterapia e estava assistindo uma aula. E nisso, eu muito curiosa, fiquei ouvindo sobre aferentes, eferentes, simpático, parasimpático, contração, relaxamento, e o ouvido meu elemento água ficou aguçado na hora. Eu fiquei com o ouvido maior que o olho, maior que tudo, e captando ali o que o professor dele estava falando. E ele deu um exemplo para tratar dessas reações fisiológicas, ele falando sobre a contração e o relaxamento, né? Sempre tem um neurônio que leva, né? Tem um sinal elétrico que vai ao cérebro, que leva informação, e o outro que volta com a resposta. E assim os músculos e assim tudo que nós temos. Então, ele falando sobre esse movimento, ele deu um exemplo sobre a bexiga. E falou sobre um momento muito tenso, onde a pessoa com medo, ele deu um caso de uma mulher, a pessoa com medo
a bexiga contraiu e relaxou depois. Na medida que contrai, a mesma resposta vai. Então, contraiu e relaxou por medo. Então, foi uma resposta do corpo voluntária ou involuntária, melhor falando, da reação sobre a emoção do medo. E nesse mesmo momento, isso me levou a uma situação que eu mesma passei e já falei até em um momento em sala de aula que eu passei por um momento de medo muito grande. Posso até falar que foi um pavor, nunca senti medo igual, foi o único em minha vida. Foi tão intenso que eu estava em um local público e muitas pessoas estavam, e naquele momento eu não consegui conter a minha bexiga e ali mesmo desceu a urina. Não tinha ali vergonha, vaidade, não tinha preocupação como que eu ia ficar, não tinha nada. Simplesmente o medo tomou conta e o corpo reagiu. E assim, tudo em nós, as nossas emoções fazem no nosso corpo. Nós sentimos, nós passamos por um susto, nós começamos logo a tremer, é uma resposta. Nosso coração acelera, nossa bochecha fica rosada, tem situações onde a pupila abre, dilata, depois fecha. Todas essas são reações pela emoção. Vem uma emoção e o corpo responde. Então, por isso, também eu gosto de deixar as emoções por último e frisar bem essa questão de nós cuidarmos das nossas emoções, termos, né, uma atenção maior. Não que a gente possa evitar situações, eu não pude, né, evitar o que aconteceu, mas ali eu não tinha um menor equilíbrio, não é isso? Então, com o tempo, com a experiência, com o conhecimento, com o entendimento no que isso pode resultar na nossa saúde, no nosso corpo, nós podemos tratar melhor, se cuidar melhor, nos reservar, nos poupar de situações ou momentos quando podemos fazer isso, para que a gente fique com uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, né, saúde melhor, tudo junto. Sorrir mais, como o elemento fogo pede. Beber muita água também, que o elemento água pede, porque nós, ao envelhecermos, nós vamos perdendo essa capacidade de ficar com ela contida, de comportar mais água no corpo. Então, vamos ingerir mais água e ficar mais hidratado, consequentemente mais saudável. Essa é a nossa aula, ou o fim da nossa aula de hoje. Próxima semana tem mais. Um grande beijo, muita saudade e eu amo vocês.